Boa noite a todos. Meu nome é Rita de Cássia Martins e nós estamos aqui hoje a convite do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o nosso querido Nefa, para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje capítulo 16, itens 14 e 15. Mas antes vamos à leitura da página inicial, que precederá a prece e posteriormente o nosso estudo. A página de hoje intitula-se Testamento Natural. Ela é do livro Opinião Espírita, psicografia de Valdo Vieira, e o espírito é André Luiz. André Luiz nos diz assim: por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência, sobre a qual exerce influência a seu modo. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo, mas enquanto respira no mundo, ainda que o não deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Qualquer pessoa dessa forma deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. No que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, nucupativos. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado lega aos seus contemporâneos através dos exemplos. A terra, que mudou de dono várias vezes, não é conhecida pelos inventários que lhe assinaram a partilha, e sim pelas searas que produz. Viva cada um de tal maneira que os dias por vindouros lhe bendigam a passagem. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontram, por sua vez, ligados a certa família. Família que é a célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros. Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Nosso testamento fica sempre, e sempre que o mal lhe orienta os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho, a fim de corrigi-lo. Ninguém procure sonegar a realidade, dizendo que os homens são como as areias da praia, uniformes e impessoais, agitados pelo vento do destino. A comunidade existe sempre e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida. Espírito identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina, e na Palestina teve a pátria de onde nos ligou o Evangelho, por testamento divino. Vamos agora à nossa prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, amigos espirituais que nos sustentam, Senhor, na vida presente, amigos da doutrina espírita, nosso querido Francisco de Assis, patrono do nosso querido Nefa. E, acima de tudo e de todos, lembremos o nosso Pai, justo e bom. Que todos esses espíritos que, em nome de Jesus e em nome de Deus, estão conosco, possam nos sustentar o estudo da noite de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, ser úteis a todos aqueles que, através das ondas eletromagnéticas, estão ligados, Senhor Jesus. Bendito o avanço, Senhor, tecnológico, que nos permite estarmos juntos, mesmo distantes. Que o pensamento e o sentimento que nos reúne na noite de hoje possa ser um benefício não só para nós, não só para aqueles que estão ao nosso lado, mas que possa ser, Senhor Jesus, vindo sempre de Ti, um ponto de luz a todos aqueles que queiram se iluminar. Abençoa-nos, Senhor Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Então, com os itens 14 e 15 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão, nós vamos finalizar o capítulo. E depois de termos estudado todos os itens que antecedem esses dois últimos, nós estamos preparados hoje para o desprendimento dos bens terrenos, pois esse é um dos itens que vamos estudar hoje. O item 14 fala do desprendimento dos bens terrenos. Vamos fazer um breve relembrar
de tudo aquilo que foi estudado nas semanas anteriores, tá? Inicialmente, a gente lembra que a salvação dos ricos é possível desde que nós não nos apeguemos aos bens materiais. Depois, a gente recebe uma advertência que não devemos ser avaros, porque a qualquer momento seremos chamados a retornar à nossa casa, ao nosso lar de origem, ao plano espiritual. Com Zaqueu, nós aprendemos que é possível reencarnar na própria reencarnação, através da mudança das nossas atitudes, e tendo atitudes novas que nos façam nos redimir diante dos nossos erros do passado. O rico e o Lázaro nos mostraram que a vida espiritual é o reflexo daquilo que aqui na Terra escolhemos como tesouro. Podemos ser felizes ou infelizes após a morte do corpo físico, dependendo do móvel do nosso tesouro. Entendemos também que todos nós recebemos talentos e esses talentos estão dentro das nossas possibilidades, das nossas necessidades, mas cabe a todos nós multiplicar esses talentos. Aprendemos também que a riqueza, ela é uma prova muito difícil e mais perigosa que a pobreza. Mas nós também aprendemos que a riqueza, ela move o mundo, ela leva o mundo até o progresso. Kardec também nos fala que a desigualdade da riqueza, por mais que nos choque, por mais que não entendamos, ela visa manter o equilíbrio e que, na verdade, o verdadeiro perigo não está na riqueza, está no orgulho e no egoísmo que nos fazem utilizá-la de modo equivocado. E cabe lembrar que não só a riqueza, mas qualquer outro tipo de talento. Temos que utilizá-lo da melhor maneira possível. E Pascoal nos revela que a verdadeira propriedade é tudo que podemos levar deste mundo. E Cheverus, da língua francesa, me perdoem, eu não a domino, nos diz que o segredo do emprego da riqueza está no amar-vos uns aos outros. Então, agora, depois de relembrarmos todos os itens que estudamos anteriormente, nós vamos agora aprender a nos desprender dos bens terrenos. E nós vamos estudar com Lacordaire e São Luís, que são os dois espíritos que assinam o item 14 e o item 15. Lacordaire, no item 14, ele começa nos dando um choque de realidade. Ele escreve assim: vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então, o que costumamos chamar de previdência e ou economia, na verdade, é amor. E isso nos choca muito, por quê? Porque nós estamos atribuindo a coisas que são perecíveis, a coisas materiais, porque todas as coisas materiais são perecíveis, nós estamos atribuindo a essas coisas rudimentos de um sentimento muito nobre, que é o amor. Ele segue nos falando que a fortuna conquistada através do trabalho assíduo e honrado, ele gera uma satisfação, e que essa satisfação é justíssima, muito natural, e ela é aprovada por Deus. O problema é o apego que nós desenvolvemos a essas conquistas. E ela paralisa o coração, porque ficamos tão preocupados a conquistá-las mais e mais, a tê-las e muitas das vezes a preservá-las, que nós esquecemos que podemos utilizá-la para outros fins. Podemos nos sensibilizar com a dificuldade do outro, nos sensibilizar com aqueles que não estão vivendo, não tiveram a oportunidade de fazer essas conquistas, de vivenciar essas conquistas. Então, o grande problema é esse, não é a riqueza. Nos é lícito ter conforto? Sim. Nos é lícito viver com a riqueza? Sim. O grande problema é que, muitas das vezes, essa riqueza nos encastela de uma tal maneira que nós não enxergamos mais nada, a não ser vivenciar as benfeitorias, os prazeres e os gozos que essa riqueza pode nos proporcionar. Um ponto fundamental da fortuna, e que muitas das vezes a grande maioria esquece, que mesmo sendo herança de família ou vindo de trabalho honrado, tudo
vem de Deus. E tudo um dia retornará para Deus. Nada nos pertence. Nem o corpo que ora envergamos na presente encarnação é nosso, porque quando nós desencarnarmos, o corpo continuará aqui e nós estaremos despertando num outro plano. Nós somos apenas depositários dessas riquezas, nós não somos proprietários. E podemos ser chamados a qualquer hora, a qualquer momento, e vamos deixar tudo aqui. Na verdade, o que acontece é que Deus, ele nos emprestou toda essa riqueza. Tudo que temos na vida material, muitas delas, apesar de terem sido conquistadas com trabalho, com honradez, não nos pertence. Pertence a Deus. Deus nos emprestou a tudo. Tudo, tudo, tudo. E ele nos empresta desde que nós nos comprometamos a dar o supérfluo àquele que nem o necessário tem. Há alguns pontos muito importantes em relação a essa questão de empréstimos de Deus que nós precisamos entender e talvez nos surpreendam. Tamanha a responsabilidade. Muitos vivem a riqueza, como eu falei anteriormente, vivendo seus gozos, vivendo as suas possibilidades, mas não têm a noção da responsabilidade que é ter nessa encarnação o talento da riqueza. Então, vocês sabiam que receber o empréstimo da riqueza significa ser revestido de um caráter, e de um caráter sagrado, de ministros da caridade sobre a terra. Amigos, isso é muito sério, isso é muito grave. E a partir daí, nós nos tornamos distribuidores inteligentes aqui na Terra. Distribuidores desses bens que Deus nos emprestou, desde que possamos dividir, compartilhar o supérfluo com aqueles que vieram numa situação mais difícil, digamos, da pobreza ou até mesmo da miséria, como o Evangelho usa por conta de um termo usado naquela época. E quando nós não utilizamos, nós somos denominados de depositários infiéis, por não termos executado a sagrada incumbência que Deus deu a cada um de nós que recebemos a riqueza nessa encarnação. Nós lembramos de um caso que, se não fosse trágico pelas consequências, porque nós vamos fazer o comentário das consequências espirituais desse caso, seria cômico pela forma com que o companheiro se expressa. É inusitado os comentários que o nosso companheiro se expressa na lição que a gente vai comentar agora. Essa lição está no livro Na Hora do Adeus, do Espírito Luiz Sérgio, pela psicografia de Irene Pacheco Machado. E como o acaso não existe, o número dessa lição é capítulo 16. Nós estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a lição, ela se intitula A Avareza. O nosso companheiro, ele se chama Ribamar. Ele está doente, vivendo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico, e ele questiona a presença de todos na casa dele, porque todos os filhos, genros, noras, netos estavam ali porque ele estava muito doente e se esperava que ele fosse partir a qualquer momento. Então ele questiona, dizendo para a esposa que todos eles fossem embora, porque ele queria morrer em paz e ele não ia dar o dinheiro dele para ninguém, porque o dinheiro era dele, então ele não ia dar o dinheiro para ninguém. E aí o médico chega para fazer uma visita, ver como é que ele está passando. E ele diz assim, ele diz para o médico, vai embora, pode ir embora, que eu não quero ser atendido por você, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele diz, não, seu Ribamar, eu sou um amigo, eu vim só fazer uma visita. E aí ele está ali com o médico, a esposa dele no quarto, e ele escuta que lá na cozinha alguém quebrou alguma coisa. E ele fala assim, estão destruindo as minhas coisas. Manda pagar, manda comprar novos para repor isso que estão quebrando lá na nossa cozinha. E a mulher, depois, ela traz uma canja para ele se alimentar. E ele olha para a canja e pergunta assim, quantos peitos de frango você gastou para fazer essa canja? E ela fica chocada,
porque ele está tendo dificuldade de se alimentar, mas mesmo assim ela prepara aquele alimento para ele. E aí o médico vai embora e chega o padre. E ele pergunta: padre, quanto é que o senhor vai cobrar para rezar por mim? E ele diz: nada, não vou cobrar nada, mas a nossa paróquia está precisando de alguns consertos, de alguns reparos, o nosso telhado está precisando, então se vocês quiserem ajudar, será de bom grado. E ele diz assim: eu não tenho dinheiro para ajudar a sua paróquia, o senhor pode ir embora. E eu acho melhor o senhor arrumar outro emprego, porque eu trabalhei e todo o meu dinheiro foi conquistado com o suor do meu trabalho. Então, o senhor fica fazendo missa, casamento e batizado, isso não dá dinheiro não, padre. Acho melhor o senhor arrumar outro emprego para poder consertar a sua paróquia, porque de mim o senhor não vai receber dinheiro nenhum. E aí tem várias outras situações durante aquela visita ali do padre, do médico, dos filhos, e aí a gente presta atenção na conversa entre os filhos e a mãe a esposa dele. E eles fazem alguns comentários, né, que nós que estamos lendo o livro percebemos que os empregados da casa não se alimentavam da mesma coisa que eles. A comida era inferior ou eram sobras, alguma coisa desse gênero. Os filhos dizem que tiveram que trabalhar para se graduar, porque ele disse que não pagaria o estudo deles. Das filhas, então, nem pensar, porque ele dizia que ia investir nelas, depois elas iam casar, e o marido não ia devolver para ele o que ele tinha gasto com o estudo das mulheres, né, das filhas. E uma coisa que muito assim nos chocou é porque um dos filhos dizia que vendia muitas das vezes papelão, garrafas, coisas assim para poder ganhar dinheiro, não só para estudar, mas para comprar roupas para a mãe, porque nem isso ele comprava. A mãe vivia remendando as roupas porque ele não dava dinheiro para ela para comprar roupas novas. E interessante é que em momento nenhum essa esposa fala mal do marido, muito pelo contrário, várias vezes ela diz que ele é um bom homem e os filhos questionam essa situação. Ele está para desencarnar e ele relata, ele vê vários espíritos ali junto a ele e manda eles irem embora, que eles já morreram e ele não vai morrer, ele vai continuar vivo ali. E eles estão presentes para tentar ajudar na desencarnação, mas ele, como é muito apegado às coisas materiais, muito apegado ao seu dinheiro, ele fica preso no corpo e dificulta a desencarnação. E é uma situação extremamente difícil, porque ele se esforça para não sair do corpo, a morte vem, a falência dos órgãos vem, mas ele fica preso no corpo e provavelmente, se vocês quiserem saber o final, né, desse caso, existem outros casos bem interessantes também, há uma desconfiança, Luiz Sérgio até comenta que acha que ele vai ser enterrado preso ao corpo, então ele vai sentir todo o processo do enterro do seu corpo. Então é uma situação muito delicada mesmo. E a gente tem o caso do seu Ribamar, que era avaro, mas ao contrário do seu Ribamar, que não cuidava direito da sua família, não provinha, né, os recursos necessários e básicos, até o estudo, a roupa, talvez até a alimentação, porque ele questiona em relação ao número de peitos de frango que está sendo usado para fazer a cancha. Existem muitos pais que acumulam bens e dizem que estão acumulando esses bens para deixar para os seus filhos. Não estou guardando isso para os meus filhos não passarem por dificuldades, resguardando-os de uma possível miséria, de uma possível pobreza, de um possível problema. A reflexão que o Evangelho nos traz é: será que esse é o único motivo? Será que realmente há um interesse desses pais de, num futuro próximo, doar essa quantia, essa riqueza, esses bens para esses filhos, para resguardá-los da miséria? Ou será, na verdade, uma desculpa para justificar o seu apego pessoal? Se essa preocupação é verdadeira, será que se eles tirarem um pouco dessa reserva, tirarem um pouco desse supérfluo e doarem para outros que estão passando por necessidade, e esses outros são nossos irmãos na figura
da paternidade divina, esses filhos passarão por misérias? Claro que não. Claro que não. Se você diminuir um pouquinho do seu supérfluo, da sua vida, ou da vida dos seus filhos, ou do futuro dos seus filhos, para doar aquele que não tem nada, com certeza os seus filhos não passarão pela miséria. Você está tirando do supérfluo. Você não está tirando do essencial. E olha que tem muitos que tiram do seu essencial. A gente vai lembrar do óvulo da viúva, que ela deu mais do que todo mundo, porque ela tirou daquilo que era para ela, do uso dela. Ela diminui aquilo que seria um recurso para ela e para o seu filho, para dar, para fazer uma doação. Então, essa é uma grande questão do Evangelho. Qual é o motivo real que te leva a economizar, a acumular bens? É para a sua satisfação pessoal ou realmente você está querendo, digamos assim, prevenir e cuidar do futuro dos seus filhos? Uma outra visão que nos traz, uma outra reflexão que nos traz, será que se você guardar esses bens, acumular esses bens para os seus filhos, será que você não vai estar estimulando a preguiça e o comodismo? Nossa, a conta bancária do meu pai está ótima. São tantos bens, são tantas casas, são tantos carros, são tantas empresas, eu vou trabalhar para quê? Se eu vou, quando eles morrerem, eu vou poder usufruir de tudo isso. Ou agora mesmo em vida, eu tenho a minha mesada, eu tenho aquele dinheiro. Será que no fundo, a gente não estaria indiretamente estimulando a preguiça e o comodismo? E aí a gente está entravando a lei do trabalho, que rege a todos nós e que nós estamos subordinados, todos nós estamos subordinados. Então, será que se nós demonstrarmos essa atitude egoísta de só cuidar dos nossos, de só ter para os nossos, e não doar e não ajudar aqueles que passam por necessidade, a gente não vai estar perpetuando o egoísmo junto a esses filhos, nós não estaremos ensinando a eles a serem egoístas também. E tem uma outra situação que é interessante, que muitas das vezes nós achamos que doando só para os nossos filhos, enchendo-os com presentes, guardando bens, engordando a conta bancária, eles vão gostar mais de nós. E a gente tem que parar para pensar se o que a gente está fazendo de egoísmo, de se preocupando somente conosco, será que no futuro eles também vão lembrar desses pais? Será que eles não vão se preocupar só com eles mesmos e esquecendo dos pais? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Porque afeto não se compra, afeto se conquista. Afeto é também dar limites, afeto também é dizer não. Uma pesquisa muito antiga que eu vi em um dos programas de televisão, foi perguntado aos jovens, muitos jovens, o que eles mais sentiam falta na infância e na adolescência. E eles disseram de limites, que eles sentiam falta de limites, porque quando os pais impunham limites, eles se sentiam amados e seguros. E quando os pais os deixavam soltos, no fundo, eles não se sentiam bem. Então, que a gente possa refletir nessa relação de guardar bens, de engordar a conta bancária, em detrimento de ajudar alguém que está precisando. Como será isso? Como refletirá isso na atitude dos nossos filhos? E em relação à espiritualidade, porque nós recebemos os filhos para encaminhá-los no bom caminho. E encaminhá-los no caminho do egoísmo não é um bom caminho, muito pelo contrário. Então a gente tem que prestar atenção que a gente vai ter que responder, como os espíritos nos disseram, o que fizestes com os filhos que te confiei. Seria Deus perguntando a cada um de nós, o que fizestes dos filhos que te confiei. Tá? Então, uma outra pergunta que talvez esteja passando na cabeça de vocês, né? Lacordaire nos explicou toda essa questão, né, do supérfluo, do egoísmo, de entravar a lei do trabalho. Mas será que se eu
né, tiver vindo com a riqueza nessa encarnação, eu for depositário da riqueza, porque a gente já aprendeu aqui que a gente não é proprietário, a gente é depositário da riqueza, será que mesmo assim eu não posso transmitir aos meus descendentes essa riqueza, essa herança? É São Luís que nos responde, a gente vai ler para que a gente possa aproveitar na íntegra um ensinamento dele. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. Então a gente pode deixar? Pode, mas se Deus quiser, se ele concordar com isso. E São Luís diz assim: é assim que vemos desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A gente tem vários casos de fortunas que foram passadas para os seus filhos, né? Os pais, né? Os detentores desencarnaram, seus filhos assumiram, e nós vimos em vários casos desmoronar aquela riqueza que aparentemente era sólida, enquanto estava nas mãos dos pais, mas e esses pais, na maioria das vezes, construíram com grande suor e grande trabalho. E aí é que se reconhece o valor disso quando se conquista pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio suor. Mas quando passados para outro que só usufruíram, não trabalharam, não se cansaram, muitas das vezes se desmorona, né? Então, a vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. E a gente vale lembrar que Deus não faz isso a bel prazer, ou porque ele está com vontade, ou porque ele gosta de uns, ou porque ele não gosta de outros. Na verdade, Deus, que é a suprema sabedoria, sabe o que é importante para nós, sabe o que é fundamental, sabe as situações em que podem nos levar à bancarrota, podem nos levar a perder a encarnação. Então, Deus sabe exatamente as provas que precisamos passar, as expiações que precisamos passar. Então, que a gente possa entender isso não como uma decisão à revelia de Deus, mas Ele sabe exatamente quem somos, aquilo que nos faz crescer e aquilo que se nos torna uma tentação e que a gente pode fracassar, tá? Vocês talvez já devam ter ouvido, e de uma pessoa próspera materialmente falando, dizer assim: faça o que eu fiz e assim conseguirá construir a fortuna que eu tenho. Como é que isso soa no ouvido de vocês? Soa de uma forma solitária, não é? Soa, na verdade, de uma forma egoísta. Como se o mérito dessa conquista fosse exclusiva do encarnado, exclusiva daquele ser humano. E aí a gente não vai perceber nesse companheiro a gratidão que ele tem a Deus. A gratidão que ele tem que nos bastidores existiram vários espíritos que o sustentaram na saúde, que o sustentaram a família, que o livraram de certas situações, que inspiraram certas ideias, certas decisões para que esse companheiro conseguisse construir essa riqueza, construir esse império. Então, eles acham que Deus não teve participação, e muito pelo contrário. A criatura só conseguiu fazer esse império, fazer essa fortuna, porque Deus permitiu e deu condições a ele de fazer todo esse movimento. Lhe inspirou, lhe protegeu, lhe fortaleceu, lhe deu saúde. Porque quantos trabalham muito e não conseguem nada? Quantos tentam um emprego e não conseguem? Quantos tentam estudar e não conseguem? A gente sabe que tudo isso está no cabimento da lei, porque a gente tem as nossas vidas passadas. Muitas das vezes não conseguimos essas coisas porque malbaratamos oportunidades que nos foram dadas e nós desperdiçamos. A gente sabe que tudo está no cabimento da lei, mas o nosso sentimento tem que ser de gratidão a tudo que conquistamos. O corpo que envergamos, o alimento que recebemos, o teto ao qual nos acolhe, a família ao qual nós nascemos,
até mesmo as dores que nos fazem despertar o olhar para certas coisas que até então nós não despertamos. Então, em tudo devemos dar graças ao Senhor. E essa questão da fortuna também. Então, que a gente possa agradecer tudo e possa se sentir unido a Deus pelos laços dessas possibilidades. E, na verdade, são possibilidades não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. E a fortuna tem essa característica de sermos revestidos como ministros da caridade, distribuidores inteligentes desses empréstimos de Deus, como nos disse Lacordaire. O nosso amigo Lacordaire, ele também nos dá uma espetadinha para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta, né? Ele diz assim, que aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria 1 centavo para prestar um auxílio. E quantas vezes nós nos desculpamos com uma situação extremamente cara e a gente diz assim, não, eu mereço, eu trabalho, eu estudo, eu me esforço, eu mereço essa situação, né, cara, esse jantar caro, essa roupa cara, essa viagem cara, mas seria incapaz de auxiliar para fornecer uma refeição para alguém. Como eu falei anteriormente, podemos viver de forma confortável? Podemos ter um carro do ano? Podemos ter uma mansão? Podemos viajar? Podemos, desde que não utilizemos esse empréstimo só a nosso benefício. O Evangelho nos diz que temos que dividir, temos que compartilhar, temos que, muitas das vezes, até dar o supérfluo, dar o conforto para aquele outro que está passando por dificuldade. Nos é lícito viver com conforto? Sim, desde que a gente não esqueça que o outro precisa do necessário, o mínimo ele precisa. Então, Lacordaire nos dá essa espetadinha, tá? Todos nós estamos sujeitos a passar por reveses e nós estamos, nesse momento, passando por um grande revés, que é a pandemia. E a gente sabe que esse revés não está restrito não só ao nosso estado, nem ao nosso país. É mundial. Essa pandemia acometeu a todos, em todas as partes do globo. Isso é natural, faz parte do progresso, faz parte da renovação. Que a gente possa entender isso, a doutrina espírita nos explica muito bem isso. Agora, que a gente possa nos inspirar em Jó, porque a gente sabe que Jó também passou por grandes reveses, tá? Que a gente lembre de Jó, e Jó tem uma frase muito interessante. O Senhor nos deu, o Senhor nos tirou, que a vossa vontade seja feita. Então, que a gente possa lembrar de Jó, porque o Senhor nos deu, mas Ele pode tirar a qualquer momento. Em alguns casos, Ele não permite nem que a gente tenha, porque Ele conhece cada um de nós e sabe o perigo que seria ter uma coisa ou outra, viver uma coisa e viver outra. Então, que a gente lembre da sabedoria de Jó quando a gente estiver vivenciando um revés, tá? E ele diz aqui, o nosso querido Lacordaire, que esse é o verdadeiro desapego, entender que Deus nos dá e que Ele pode tirar, e que seja sempre feita a vontade dEle, que a gente não fique chateado com isso. Porque também não adianta falar isso, o Senhor me deu, o Senhor me tira, seja feita a vossa vontade, mas Ele não podia ter feito isso comigo. Nossa, eu gostava tanto de viver assim. Ele não tirou de fulano, ele não tirou de ciclano. Então também não adianta reclamar. A gente tem que interiorizar, se conscientizar disso e vivenciar essas situações, principalmente nas situações dos reveses. Mas, da mesma forma que Lacordaire deu uma espetadinha e trouxe para nós essa lembrança de Jó, ele também nos dá uma dica para que a gente possa enfrentar qualquer perda. Ele diz assim: o pouco valor que se dá a uma coisa faz com que se fique menos sensível à sua perda. Então, vamos vivenciar as coisas sem nos apegarmos a elas. E isso não está restrito às questões materiais, isso está ampliado às questões de relacionamento. Nós estamos esposas, estamos maridos, estamos filhos, estamos avós, estamos netos, estamos.
nós não somos irmãos. Então, nós hoje temos uma casa, nós hoje temos um emprego, nós hoje temos saúde, nós hoje temos saúde física, saúde mental, temos mãos, temos trabalho, mas pode chegar um dia que Deus ache que seja necessário nos restringir tudo isso. E a gente tem que aproveitar esse momento e entender que é o melhor para todos nós. E lidar com isso. Tentar decifrar, decodificar que há uma mensagem por trás dessa perda. E vocês estudaram no item 9 a verdadeira propriedade. Então, a gente sabe que aquilo que a gente perde não é nosso. Porque aquilo que é nosso, a gente não perde. Então, mais uma lembrança dos estudos que nós fizemos anteriormente, para que a gente possa hoje aprender a se desprender dos bens terrenos. E Lacordaire nos chama de criança, porque muitas das vezes só pensamos no dia presente, no momento presente, e nos apegamos às coisas. Mas quando conseguimos entender que tudo material é transitório e termos uma visão do que realmente é mais importante, do que realmente vale a pena, ele já nos chama de adultos. Então, como nós nos chamaríamos hoje na visão de Lacordaire? Crianças ou adultos? Vamos refletir. O desapego aos bens terrenos, que é a proposta do nosso item, será igual a nos despojarmos desses bens, a abandonarmos esses bens, a largarmos esses bens, a doar tudo e vivermos à míngua? E aí o nosso Lacordaire responde aqui, a gente vai ler porque para a gente poder aproveitar todas as suas palavras. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos, para ficarmos reduzidos a uma mendicância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade. É interessante. Aqui é como se nós proporcionássemos a nossa própria mendicância se nós nos despojarmos de todos os nossos bens. E nós vamos sobrecarregar a sociedade. A sociedade vai ter que cuidar da gente. E aqui ele nos traz uma outra visão que muitas das vezes nós culpamos os governos pela falta do necessário. De alguma forma, eles têm uma parte de responsabilidade, porque o governo tem que cuidar do povo, mas enquanto nós fazemos parte da sociedade, também temos responsabilidade. Se está ao nosso alcance, nós podemos fazer. Então, é responsabilidade nossa também. Então, nós não podemos nos colocar na mendicância voluntária e não podemos sobrecarregar a sociedade. O Livro dos Espíritos, na questão 132, diz que nós reencarnamos para aprender, para evoluir, mas cada um de nós tem que cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. E aqui Lacordaire nos diz que nós não podemos sobrecarregar a sociedade. Então, quando a gente não faz a nossa parte, alguém vai fazer. Então, alguém vai ficar sobrecarregado. A gente gosta de ficar sobrecarregado? Não, a gente não gosta. A gente gosta de dividir tarefas. Então, se a gente não gosta de sobrecarregar a nós mesmos, a gente não pode sobrecarregar o outro. Então, a gente tem que fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Tá? E Lacordaire continua. Proceder assim seria interpretar mal o desinteresse pelos bens terrenos. Trata-se de uma outra forma de egoísmo, em que o indivíduo fugiria da responsabilidade que a fortuna faz recair sobre aquele que a possui. Então, muitas das vezes, eu vim com a prova da riqueza, mas eu acho muito difícil, está muito pesada. Aí eu esbanjo, eu estrago, e aí vai acabando, vai acabando, vai acabando, porque eu não quero me responsabilizar por isso. Quantas vezes abandonamos tarefas porque achamos que é muita responsabilidade? Quantas vezes não queremos estudar, não queremos conhecer a verdade, porque isso nos fará sermos responsáveis por aquele conhecimento e colocar ele em prática. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso me lembra casos de médiuns que muitas das vezes chegam nas casas espíritas. Tira isso de mim, eu não quero ser médium, não, eu não quero, eu passo mal, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me educar, eu vou ter que comparecer há alguns dias na casa espírita para trabalhar. Não, não, não quero, tira isso de mim. E não é assim que as coisas acontecem.
né? É uma oportunidade de crescimento. Deus a concede a quem lhe parece bom administrá-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. A gente começou falando da salvação dos ricos. Então, o rico ele tem um compromisso de crescimento, não só para ele, mas para aqueles que estão ao redor. Quantas empresas se organizam para creches, para que os seus filhos, para que os seus trabalhadores, os seus empregados possam trabalhar tendo a certeza que os seus filhos estão cuidados? Quantas empresas fazem a PL, né, que é a participação do lucro? Isso incentiva aos empregados a trabalhar com mais vontade. Então, muita coisa pode se fazer com o dinheiro, com a riqueza. Nós estamos hoje aqui separados fisicamente, mas falando através das ondas eletromagnéticas. Para que isso fosse descoberto, houve necessidade de se empregar dinheiro para os estudos, para as testagens, para as experiências. Então, olha o progresso que é possível. Hoje em dia, nós usamos a radioatividade para curar, para fazer tratamento, para fazer exames. Então, tudo isso é investimento, não só da riqueza, mas do tempo, da inteligência, do trabalho. Quantos companheiros abdicaram da vivência das suas famílias para poderem fazer essas descobertas? E teve que haver financiamento, teve que haver custo, porque nada na vida material é de graça. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Então, muitos querem fugir e muitas das vezes se despojam desse dinheiro. E Lacordaire ele fala mais ainda. Rejeitar a fortuna quando Deus a concede é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos, saber sacrificá-la quando necessário. Isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Essa questão de saber sacrificá-la quando necessário, muitas das vezes, infelizmente, alguns donos de empresa alegam falência para não pagar aos seus funcionários, enquanto outros se despojam de tudo, mas para que cada funcionário seu receba aquilo que lhe é devido. Gente, isso é maravilhoso. Isso é estar em consonância com Deus. Isso é ser revestido de ministros da caridade. Isso é administrar de forma inteligente e carinhosamente, amorosamente, aquilo que Deus nos emprestou. Com essa afirmativa, né, de Lacordaire, da questão de empregar a fortuna, de saber utilizá-la quando a tem, e quando não tem, não reclamar, a gente lembrou de um caso no livro do Céu e Inferno, que a gente trouxe para dividir com vocês. É um caso muito interessante, ele está no capítulo 8, Expiações Terrestres. O nome dele eu não sei falar direito não, tá, gente? Mas é Zimmel Sligol. E ele era um pobre israelita que vivia em Vilna. Ele desencarnou em maio de 1865 e ele pedia esmolas há 30 anos. Há 30 anos ele vivia na mendicância. Mas vocês não têm noção do que ele foi capaz de fazer com tudo que ele recebeu de esmolas durante 30 anos. Aqui, né, Kardec nos fala que ele era conhecido quando passava pelas ruas, gritava assim: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Sligol juntou 90.000 rublos, mas não guardou um só copeque para si. Aliviava os doentes que ele mesmo tratava, pagava o estudo das crianças pobres, distribuía aos necessitados os alimentos que lhe davam. À noite era dedicada ao preparo de tabaco para aspirar, que o mendigo vendia para prover as suas próprias necessidades. O que lhe sobrava pertencia aos pobres. Zimmel era sozinho no mundo. No dia do seu enterro, uma grande parte da população seguiu seu cortejo fúnebre e os estabelecimentos comerciais foram fechados. Amigos,
quando a gente estudou esse caso, eu fiquei assim, né, de boca aberta. Tamanha a generosidade desse companheiro. Eu aspiro à administração desse Senhor, desse espírito que já está no plano espiritual, não sei, nós não temos notícia dele, se ele já reencarnou, onde ele está, como ele está, a gente não sabe, mas ele deixou para nós essa história e ela é magnífica. Ele foi um administrador magnífico e ele não recebeu riqueza, gente. Ele foi mendigo durante 30 anos. E tudo que ele conquistava, ele ajudou na educação, ajudou na alimentação e ajudou na saúde de vários companheiros. E ainda trabalhava para suprir as suas necessidades, que com certeza eram as mais simples possíveis. Então, eu quis trazer isso para vocês, para que a gente possa aprender que, independente da ferramenta que Deus nos dá, independente do talento que Ele nos empresta, pode ser uma vassoura, pode ser um bisturi, pode ser as mãos, pode ser a palavra, pode ser a riqueza, pode ser a audição, não importa. Independente da ferramenta que temos na mão, podemos fazer o melhor sempre. Podemos multiplicar, podemos compartilhar. E que a gente lembre que a matemática divina é aquela que o homem materialista não entende. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Então, o nosso amigo, ele era feliz com pouquinho. E esse pouquinho se transformou em muito e ajudou muitos. Então, que a gente possa lembrar do nosso companheiro, que a gente possa lembrar de todos estes que nós conhecemos, que trazem essas lições para nós. E que a gente possa sempre lembrar, não esqueçam disso, companheiros. Nós temos aquilo que precisamos. E o pouco que temos, ou o muito que temos, podemos compartilhar e multiplicar, sempre com Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos à prece final. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por ter estado conosco todo esse período, nos sustentando, nos amparando, nos intuindo. Nós te pedimos que o teu amor possa se espargir por todos esses companheiros que estão junto a nós aqui agora, pelo nosso estado, pelo nosso país, mas pelo planeta, Senhor Jesus, porque somos todos irmãos, não importa se estamos aqui ou do outro lado, somos todos teus filhos, Pai, irmãos de Jesus. Envolva-nos, Senhor Jesus, a todos com o seu amor. Graças a Deus. Fiquem em paz, queridos companheiros. Fiquem em paz.